por lembrar. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa revisão sobre plano inclinado, ok? E essa música sensacional do Led Zeppelin, hein, pessoal? Olha, na aula anterior, eu fiz uma revisão sobre plano inclinado, falei das fórmulas, né? Fizemos alguns exercícios do TC e hoje nós vamos continuar a resolver alguns exercícios do TC também. Eu peguei alguns exercícios do TC da aula 62 e da aula 63, inclusive a aula 63 já entra plano inclinado com atrito, tá? Então vamos lembrar do seguinte, ó. Todo objeto, todo corpo que está num plano inclinado, ele fica sujeito a duas forças. Ó, vou aproveitar esse exercício aqui, ó. O peso vertical e para baixo e a força normal, que forma sempre 90 graus com a superfície. Mas o que a gente fez na aula anterior? Este peso a gente decompõe em duas componentes. Uma na própria direção da normal, chamada PN, peso na direção da normal, que é calculado como P vezes o cosseno do ângulo, e a outra é na direção do movimento aqui, ó, paralela ao movimento, tangente ao movimento, chamada de PT, peso na direção tangencial, tangente ao movimento. Como é que eu calculo PT? Peso vezes o seno do ângulo, ok? Só que esta força normal com a PN cortam, lembram de ontem, da aula anterior? Então, a única força que vai sobrar no bloco é o PT, certo? Portanto, pessoal, veja bem, o que eu falei na aula anterior e já bati bastante nisso? Tem objeto, ó, pega o bloquinho M1 aqui, ó. Tem objeto no plano inclinado, tem PT. Não importa se esse objeto, se esse bloco está parado, subindo, descendo, com velocidade constante, acelerado, não importa. Está no plano inclinado, tem que colocar PT. Sempre PT puxa o objeto para baixo. Mesmo que ele esteja subindo o plano, o PT puxa para baixo, tá bom? Então, nós vamos fazer alguns exercícios do TC hoje, tá? Peguem aí o TC do caderno 3, aula 62, página 27, exercício número 1, exercício da Federal, de Juiz de Fora. Eu tenho aqui no desenho dois corpos de massas M1 e M2, ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma polia. Tá aqui, ó. O bloco M2 está pendurado e o bloco M1 está em cima do plano inclinado, cuja inclinação vale θ, tá? A polia também tem massa desprezível e pode girar sem atrito. O plano inclinado está fixo sob o solo e forma um ângulo θ com a horizontal. Despreze o atrito entre o bloco 1 e o plano. Na letra A desse problema, ele pediu para o aluno fazer o diagrama de forças que atuam em cada um dos corpos. Pega aqui, ó, bloco M1, que forças que tem? Tem a força da gravidade? Claro que sim. Tudo tem a força gravitacional, a força peso. Então, ó, o que o aluno tinha que fazer na letra A? Redesenhar o bloco 1 no plano inclinado e botar a força peso, tá? Como ele chamou aqui de M1 e aqui de M2, então as forças aqui eu chamei de 1. Então, ó, peso do bloco P1. Tem apoio, tem a força normal, sempre perpendicular. E aqui tem fio. Sempre que tem fio, tem força de tração ou tensão no fio. Como que eu sempre falo para vocês? Como é que eu marco a força, pessoal? Do bloco para o fio, do bloco para o fio. Então, ó, pega a sua caneta do bloco, puxa uma setinha em direção ao fio, tá? Aí, quando o vestibular pede para vocês representarem as forças, vocês têm que identificar cada uma, ó. O que é P1? Peso do bloco 1. O que é FN?
força normal aplicada pelo plano, no bloco 1, é claro. E T é a força de tração aplicada pelo fio. Essas são as três forças que atuam no bloco que está no plano inclinado. Quando ele pede suas forças, não precisa ainda fazer a decomposição do peso. Por enquanto, deixa do jeito que está, tá? Bloco 2 está pendurado, tem a força-peso, olha ele aqui, ó. A gravidade, a Terra puxa o bloco 2 para baixo. O peso dele é chamado de P2. E aqui, gente, ó, também tem fio. Tem fio, tem força de tração do bloco para o fio. Então, a setinha daqui para cima. P2, peso do bloco 2, e T, força de tração aplicada pelo fio. Então, a letra A, ele pediu para colocar as forças, já fizemos isso. A letra B, ele diz, considerando a massa do bloco M1 10 kg, então o M1, ó, massa 10 kg, o ângulo θ aqui 30 graus, calcule o valor da massa M2 para que o sistema formado pelas massas M1 e M2 fique em equilíbrio. Então, gente, veja bem, ó, dependendo do valor desta massa aqui, M2, a hora que eu solto isso, eles não se movimentam. O M2 nem sobe nem desce, fica tudo parado. Para que fique tudo parado, todas as forças devem se anular. O que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo e assim por diante, tá? Então, nós vamos fazer na letra B o equilíbrio das forças. Sempre que ele diz repouso, tudo em equilíbrio, ou movimento retilíneo e uniforme, vocês vão igualar as forças, que é o que nós vamos fazer na letra B, ó. Para o equilíbrio, bloco 1, ó, então peguei o bloco 1 aqui, ó, da página anterior, redesenhei. Agora sim, ó, esse peso, joguei fora no lixo, joga fora no lixo. Por que eu joguei o P1 no lixo, gente? Porque eu fiz a decomposição do P1, ó, em PN e PT, certo? FN e PN cortou, tá? O que sobrou? O PT puxa para baixo e a tração no fio puxa para cima, tá? Então, a tração é igual a PT, certo? Então, para que esse bloco fique paradinho em repouso, a tração que puxa para cima é igual ao PT que puxa para baixo. Então, vem cá, ó, bloco 1, tração é igual a PT. O que é PT? Peso do bloco vezes o seno do ângulo. O que é peso do bloco? Massa do bloco vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo, tá? Que mais? Massa do bloco foi dada 10. G, gravidade, 10. Seno de 30 graus, meio. 10 vezes 10, 100 vezes meio, 50. Então, essa tração aqui no fio, ó, calculei 50 newtons. Então, repetindo, para o bloco 1 ficar em repouso, parado, tração é igual a PT. Então, a tração, ó, puxa o bloco para cima com 50, o PT puxa o bloco para baixo com 50, um anula o outro, nesse caso o bloco fica parado. Agora, pega o bloco 2, gente, da página anterior, ó. Tração puxa para cima, o peso puxa para baixo. Para que ele fique parado, tração tem que ser igual a P2. Está aqui, ó, bloco 2. Tração igual a P2. Só que a tração eu calculei aqui em cima, ó, 50. Troquei o T, tração, por 50. O que é peso do bloco 2? É a massa do bloco 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. O 10 passa dividindo, 50 dividido por 10. Resposta, a massa do bloco 2 é igual a 5 quilogramas, tá? Então, esse era um exercício dissertativo, né, de vestibular. E ó, a musiquinha aí do LED, muito da hora, hein, gente? Em uma manhã chuvosa, ouvindo Led Zeppelin. Deu tempo, gente, de copiar, tudo bem? Então,
Então vamos lá, eu escolhi aí um exercício do TC, da aula 62, né? Essa aqui é a aula 62, página 27 do TC. Fizemos o exercício número 1, eu escolhi qualquer um, tá? Porque tem acho que 7, 8 exercícios cada aula, não dá para fazer todos, né? Então eu peguei os que eu achei mais difícil, mais chatinho para fazer, tá? Próximo, eu escolhi o número 7, que é um exercício mais dificinho também, ó. Então, o número 7 do TC, aula 62. O sistema representado na figura é abandonado com os blocos nas posições indicadas. Olha, bloco A está pendurado, bloco M está no plano inclinado de inclinação 30 graus. Os blocos têm massas iguais. Então, a massa do bloco A é igual à massa do bloco B e eu vou chamá-la de M. Ó, como ele colocou aqui, tá vendo? Ó, é um exercício teórico, não deu números. Vamos trabalhar com as letras, tá? Fio e roldana são ideais, não tem atrito. A gravidade vocês não vão adotar 10. Ele não mandou adotar 10, tá? A gravidade nós vamos colocar G mesmo, né? G, aceleração da gravidade. O bloco que está pendurado adquire que aceleração? Gente, não façam esse problema aqui, ó, antes de colocar as forças nos blocos. Então, vamos lá. Bloco A pendurado, força, peso. Peso de A, olha aqui, vertical e para baixo. Tem fio, tem força de tração. Como é que eu marco a tração? Do bloco para o fio. Ó, aqui é o mesmo fio, é a mesma tração, ó. Do bloco para o fio. Tração, tração. Ação e reação. A puxa B, B puxa A. Mas o bloco B está no plano inclinado. Se está no plano inclinado, obrigatoriamente tem o quê? PT. Olha aqui, o PT sempre puxa para baixo. Tá aqui o PT para baixo, tá? Isso aqui está andando, tem aceleração. Eu ainda não sei se o bloco A vai descer e puxar o B para cima ou o contrário, se o B vai descer e puxar o A para cima. O que eu preciso fazer, gente? Calcular o PA, olha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Vou calcular o PA e vou calcular o PT. Quem for maior é que manda no sistema. Então, vamos lá. PA. O que é PA? É a massa do bloco A, que é M, ó, ele chamou de M, vezes a gravidade, que é G. Ele não deu números nenhum, deixa assim. O que é PT? Ó, vamos calcular PT. É o peso do bloco B vezes o seno de 30 graus. O que é peso? M vezes G. Quanto vale o seno de 30 graus? Meio. Então, aqui dá meio mg. Então, o PA, ó, é maior que o PT. O PA vale 1 mg. O PT só vale meio mg. Então, se o peso de A é maior, esse bloco aqui, essa força é maior que essa, então esse bloco manda no sistema, ele vai descer e ele puxa o bloco B para cima. Esse é o sentido do movimento, ó. Olha a setinha em vermelho. O bloco A desce e o bloco B sobe, tá? Então, ó, como o PA é maior que PT, o bloco A desce e o bloco B sobe o plano inclinado. Agora eu calculo a segunda lei de Newton, tá? Força, meu amor. Quais são as forças que atuam aqui no conjunto? O PA, ó, puxa para baixo e o PT, isso aqui sobe, ó, tá contrário ao movimento. Então, PA menos PT, massa do bloco A, que é M, mais massa do bloco B, que é M também, vezes aceleração, tá? Aqui é o A minúsculo, gente, aqui na hora, acho que no que eu digitei no computador o A, como apareceu um pontinho aqui, ó, ele corrigiu, botou A maiúsculo e eu não percebi, tá? Mas aqui é A de aceleração, é esse A minúsculo, tá bom? O que é PA, gente? Tá aqui, ó, PA é mg.
que é PT? Calculei aqui, ó, meio mg. M mais M, 2M vezes A. 1 mg menos meio mg, 1 menos meio dá meio mg, tá? Meio mg igual a 2MA. M daqui cortou com M daqui. O que sobrou? Meio G igual a 2A. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Meio dividido por 2 dá 0,25G. Só que não tem nenhuma resposta com o número em forma de vírgula, tá? Tudo em forma de fração. Mas nós sabemos que 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4, 1 quarto, né? Então, 0,25 eu troquei por 1 quarto de G, ou seja, G sobre 4. Isso está na letra B, ó, o bloco que está pendurado, que é o bloco A, ele adquire uma aceleração vertical, ó, para baixo, de módulo igual a G sobre 4, tá? Então, exercício número 7 do TC, tá aqui, página 28, alternativa B. Eu quis fazer esse, gente, porque ele é um exercício, digamos assim, chatinho. Por quê? Então, é um exercício teórico. Trabalhamos com as letras, ele não deu números, tá? E vestibular gosta muito desse tipo de problema para o aluno trabalhar com as letras, tá bom? Então, número 7, prontíssimo. Posso virar a página aqui? Vamos lá, então? Agora eu quero fazer alguns exercícios, pessoal, com plano inclinado com atrito. Vamos lembrar que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Naqueles problemas lá anteriores, quando o bloco estava na horizontal, olha a minha mão aqui, ó. A normal trocávamos pelo peso. Aqui não, o bloco está inclinado. A normal não é o peso, a normal é PN, como vimos no início da aula hoje e na aula anterior. O que é PN? Peso vezes o cosseno do ângulo. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, ó, com a finalidade de determinar o coeficiente de atrito estático entre o bloco de madeira e uma tábua, o estudante coloca o bloco de madeira sobre a tábua e lentamente inclina o conjunto, atuando na extremidade A da tábua a partir da superfície horizontal, conforme figura. O movimento é feito de tal modo que a extremidade B da tábua é mantida fixa, sem deslizar sobre a superfície horizontal. Então, a pergunta é, quanto vale o coeficiente de atrito? É isso que ele pede, né? Quanto tem que valer o coeficiente de atrito aqui, ó, para que este bloco não escorregue? Forças que atuam no bloco, gente. Tá no plano inclinado, tem PT. PT puxa todo mundo para baixo. Olha aqui o PT, ó, puxando para baixo. Como eu sempre falo, não importa se o bloco está parado, andando, subindo ou descendo. Está no plano inclinado, tem PT que puxa para baixo. Por que ele não escorrega? Porque tem aqui a força de atrito entre o bloco e o plano que o segura para cima. Para que ele fique paradinho, PT é igual a FAT. Então, tá aqui, ó. Esse é o TC da aula 63. Página 29 é o primeiro exercício. O que eu fiz? Igualei FAT com PT. Gente, agora é desenvolver as fórmulas, ó. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O que é PT? Sempre o peso vezes o seno do ângulo, tá? Então, vem cá, força de atrito, ó, μ vezes a normal. Mas, nesse caso, a normal no plano inclinado, olha aqui, a normal é sempre quem? PN. Então, troquei a normal por PN. E aqui copiei igual, ó, peso seno do ângulo. O que é PN? Olha aqui. Peso vezes o cosseno do ângulo. Então, troquei PN por peso cosseno do ângulo. E aqui copiei igual, ó, peso seno θ.
peso daqui, cortou. Esse cosseno de θ que está multiplicando, joga para o lado direito dividindo. Então, o coeficiente de atrito é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. No problema aqui, ele disse que o θ vale 30 graus, né? Acho que eu copiei, acho que tem a outra parte do problema, gente, a pergunta aqui embaixo, ó, eu acabei não colocando, tá? Mas no problema aí vocês têm o enunciado, ele está dizendo que o θ vale 30 graus. Seno de 30 graus, meio, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno sobre cosseno é tangente. Quem já sabe o valor de cor da tangente de 30 já matou a charada. Quem não sabe, substitui seno sobre cosseno. Divisão de frações, copio a primeira, 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 3 sobre 2, 2 sobre raiz de 3. 2 daqui com 2 daqui, ó, cortou. Sobrou 1 sobre raiz de 3. Na matemática, não deixamos raiz de 3 embaixo. O que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Em cima, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Portanto, o coeficiente de atrito aqui, ó, tem que ter um valor de raiz de 3 sobre 3 para ele não deslizar. Ok? Isso está na alternativa D de dado. A minha pergunta não saiu, acho que eu coloquei aqui, ela sumiu, tá? Mas é isso daí, gente. Então, fizemos o primeiro de plano inclinado com atrito, aula 63, página 29, ok? Aí eu escolhi o número 8. Deixa eu ver quantos mais eu fiz. Acho que eu só fiz o 8 e o 9, é isso mesmo, tá? Tem mais 2 aí que são importantes. O número 8. No esquema da figura, o bloco tem massa e mão, 10 quilogramas. Está sendo puxado para cima por uma força de 100 newtons. Está aqui, ó. Estão puxando o bloco para cima com força 100. Ele sobe a rampa de inclinação 37 graus, tá aqui, ó. Olha o detalhe, pessoal, que eu fiz questão de grifar. Com velocidade constante. O que significa isso? Se a velocidade é constante ou se o bloco está em repouso, o raciocínio é o mesmo. Todas as forças se anulam, vocês igualam as forças. Então, o problema falou que o exercício está em equilíbrio. Tudo parado em repouso, ou velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, iguale as forças. Se ele sobe ou desce com a aceleração, você aplica a segunda lei de Newton, F igual a m vezes a, tá? Aqui, como a velocidade é constante, nós vamos igualar as forças. Aqui ele pede para desprezar atrito, efeito do ar, não, despreze o efeito do ar, ele deu o seno e o cosseno de 37 graus, ele pede o coeficiente de atrito entre o bloco e a rampa. Então, tem atrito, tá? Ó, já deixei o peso do bloco calculado. O que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. A massa do bloco está aqui, ó, 10. A gravidade é 10 também, está aqui, ó, 10. Peso do bloco, 100. Então, vamos lá, gente, olha para o bloco. Forças que atuam no bloco. Alguém puxa o bloco para cima com força 100. Mas o bloco está no plano inclinado. O que tem? PT. O que o PT faz? Puxa para baixo. Olha o PT aqui, ó, puxando o bloco para baixo. Não importa se ele está subindo. PT puxa para baixo. Nesse exercício também tem atrito. Se o bloco sobe, a força de atrito tenta resistir o movimento, então também é para baixo, tá? Como a velocidade é constante, o que eu faço? Igualo as forças. Olha, o F puxa para cima, tá vendo na figura? E o PT e o FAT puxam para baixo.
Portanto, esta força F que puxa para cima é igual à soma dessas duas forças que puxam para baixo. Está aqui, ó, F igual PT mais FAT, tá? Agora é só desenvolver, gente, não tem erro. O que é PT? Peso vezes o seno do ângulo, no caso, 37 graus. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Ó, puxei uma setinha. Lembrar que a normal é PN. E o que é PN? Peso vezes o cosseno. Então, eu troquei esse FN aqui, ó, por peso cosseno de 37, tá? Vamos substituir tudo que a gente tem, ó. A força F aqui foi dada, 100, troquei o F por 100. O peso do bloco calculei aqui, ó, 100. O seno de 37 ele deu 0,60, mais o Mi, não sei, é o que o problema pede. O peso do bloco de novo 100 e o cosseno de 37 está aqui, ó, 0,80. Agora é só fazer conta. 100 vezes 0,60, 60, e aqui 100 vezes 0,80, 80. Esse 60 joguei para o lado esquerdo, passou com sinal de menos. 100 menos 60, 40, igual a Mi vezes 80. O 80 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 80 dá meio, alternativa B de bola. Portanto, coeficiente de atrito entre este bloco e o plano vale 0,5. Com este valor, a pessoa puxa esse bloco para cima, ele sobe com velocidade constante em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Então, o número 8 é um exercício bem importante. Eu quis fazer, por quê? Porque tem muito aluno que pega esse exercício e faz F igual a M vezes A. Totalmente errado, ele não tem aceleração, ó. A velocidade é constante, então não tem aceleração. Então você tem que igualar as forças. E não esqueçam do PT. E nesse caso também tem força de atrito, ok? Próximo, número 9. O esqui é um esporte incluído nas disputas das Olimpíadas de Inverno. Uma das provas consiste no percurso de montanha, ladeira abaixo. Partindo do repouso, o esquiador desliza de uma altura de 135 metros. Ó, tá aqui, ó. Desenhei aqui uma rampa, 135 metros é a altura, tá? A inclinação de 37 graus, tá aqui, ó. Pergunta qual o tempo que deve durar a descida se o coeficiente de atrito cinético entre o esquiador e o solo é 0,50. Aqui tem um monte de dados, ó. Seno, cosseno de 37, G igual a 10, despreze o efeito do ar. Pessoal, o esquiador está no plano inclinado. Esse é o exercício 9 do TC, página 30, tá? Tá no plano inclinado, o que tem? Olha aqui, PT. O PT puxa ele para baixo. Mas também tem atrito, que é no sentido contrário. Detalhe, se ele descesse com velocidade constante, o que vocês fariam nesse problema? PT igual a FAT, igualaria as forças, mas ele não desce com velocidade constante, ó. Ele parte do repouso, ele estava parado, ele começa a descer com um movimento acelerado. Então, eu não posso igualar as forças. O que eu aplico? Força, meu amor, tá? Quais são as forças que atuam nele? PT puxa para baixo e o FAT está contrário ao movimento. Forças de sentidos contrários eu subtraio. PT menos FAT é a massa do esquiador vezes A. Ó, eu calculei o PT aqui separado, ó. PT é peso, seno de 37 graus. E o PN e Fn são iguais, peso vezes o cosseno. Lembrar que força de atrito é Mi vezes a normal, já deixei prontinho aqui. Então, agora eu desenvolvi, ó. O que é PT? Olha aqui que eu estou mostrando, ó. PT, peso, seno de 37, menos, o que é FAT?
Mi vezes a normal, que é PN, que é peso, cosseno de 37. M vezes A, copiei. E vai desenvolvendo, ó. Peso é a massa do esquiador vezes o G, a gravidade, seno de 37. Menos Mi, de novo, ó, peso mg, cosseno de 37 igual a M vezes A. Vocês viram que a massa do esquiador não importa? Ó, aparece massa nesse termo, aparece massa nesse termo, aparece massa aqui. Se aparece a massa em todos os termos, você pode cortar. Cortei a massa aqui, cortei a massa aqui, cortei a massa aqui. Sobrou do lado direito só o A. Ó, a massa cortou. G, 10. Seno de 37, 0,6. Menos Mi, coeficiente de atrito foi dado, 0,5. G, 10. Cosseno de 37, 0,8. 10 vezes 0,6, essa conta, ó, 6. Meio vezes 10 vezes 0,8, 4. 6 menos 4, esse esquiador desce a montanha com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu preciso saber o tempo que ele demora, então eu preciso descobrir essa distância aqui, ó, delta S. Daqui do ponto A até o ponto B. O problema não deu, ele nos castigou, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar a matemática. O que eu fiz, gente? Seno de 37, ó, cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o delta S. Então, ó, seno de 37, cateto oposto 135, dividido pela hipotenusa, delta S. O seno de 37... 0,60 e multipliquei em cruz, ó. 0,60 ou 0,6 delta S igual a 135. 135 dividido por 0,6, 225 metros. Então, ele desce aqui, ó, do ponto A até o ponto B, 225 metros. Agora eu tenho espaço, tenho aceleração, eu vou para o sorvetão. Delta S, V0T, A sobre 2T2. Substituir o delta S 225, como ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, isso aqui sumiu. A aceleração eu calculei aqui em cima, pela segunda lei de Newton deu 2, então 2 sobre 2, T2. Aqui o t está ao quadrado, então sobrou raiz quadrada de 225, que é igual a 15 segundos, alternativa E. Então, ele demora daqui até aqui, ó, para descer esta montanha, um tempo de 15 segundos. Vocês viram que esse é um exercício que exige muita coisa, né? É isso aí, gente, tem que estudar, né?